Glória a Jesus. Deus seja louvado, que Deus continue abençoando a igreja do Senhor Jesus, o ministério de louvor. Queria aqui externar minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade de poder estar na casa dele e fazer menção da palavra do Senhor, que é algo que eu amo e é algo que eu nasci para fazer. Queria desde já parabenizar aí todos os pais que aqui estão, que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Queridos, Deus ministrou essa tarde uma palavra ao meu coração. E ao chegar aqui, isso foi se tornando mais forte dentro de mim. Eu quero compartilhar rapidamente uma palavra de Deus para a sua vida, no livro que se encontra em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, matando os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo assim: faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã, por essas horas, não puser as suas vidas como uma deles. E o que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi para Beceba, em Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminhando um dia, e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse-lhe: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo do Senhor o tocou, e disse: levanta-te e come. E ele olhou e viu que em sua cabeça havia um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e deitou-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e tocou, e disse-lhe: levanta-te, come, porque muito grande será sua caminhada. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Da força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Você pode deixar sua Bíblia aberta por um instante, fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, nessa noite nós nos encontramos aqui na sua casa e viemos aqui, Pai, no propósito, no intuito de ouvir a sua voz, no intuito de sair daqui, Pai, com as nossas vidas transformadas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de poder estar em sua casa. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui se alegrando, cultuando juntamente com nossos irmãos. Deus, mais de nada tem sentido se nós não formos confrontados, se nós não formos alertados, se nós não sairmos daqui transformados pelo poder da sua palavra. Palavra essa, Pai, que liberta, palavra essa que cura, palavra essa, Pai, que transforma. Pai, aqui nesse altar tem um servo, Pai, pronto para ser usado para a sua igreja. E que o seu nome cresça e eu diminua. E que a sua igreja, Pai, venha sair daqui transformada pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podem tomar seu assento, querido? Aleluia. Falar do profeta Elias, não tem como direcionar outro tema a esse homem, senão um homem de intimidade com Deus. Elias, ele foi levantado por Deus em um período de
dificuldade entre o povo de Israel. Elias era um tipo de profeta que não tinha medo daquilo que Deus lhe entregava e daquilo que ele falava, ao ponto de sofrer algumas consequências por exercer seu ministério com êxito e com temor a Deus. Elias é aquele homem que, quando Israel estava idolatrando outros deuses, levantando um altar para outro deus, Elias pregava contra tudo isso, e por conta disso, Elias profetizou em nome do Senhor que não choveria sobre aquele lugar, nem orvalho cairia sobre a terra. E nesse momento, segundo a palavra que foi lançada pela boca do profeta, ele viveu esse período de seca também. Só que o plano de Deus para a vida de Elias, o projeto de Deus para a vida de Elias, era um projeto que nos atenta e nos dá muitas lições. Elias, ele vai profetizar, não vai chover sobre aquele lugar, porém, Deus vai separar Elias para viver o que eu entendo um dos períodos mais fantásticos do seu ministério. Um dos períodos que ele teve mais intimidade com Deus. Elias, ele sai de Israel e Deus manda Elias ir para Queride, porque Elias ia ser alimentado pela água do Queride e por pássaro, que vinha trazer o seu mantimento. Até porque agora todo mundo queria a cabeça dele, porque aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, está surgindo uma consequência para aquele povo. E o povo precisa tomar uma decisão. Então Deus separa Elias. Elias agora ele bebe da água do Queride, do ribeiro. Todo dia, de manhã, de tarde e à noite, vem um pássaro com carne e pão para ele se alimentar. Elias vive nesse período de separação. Elias vive milagre. Não é porque a profecia saiu da sua boca, mas também ele sofreu pelo aquilo que foi dito. Porém, o seu temor a Deus continua. E ele era alimentado. Elias vai viver um período no Queride, até que nós vamos observar que o ribeiro do Queride vai secar, até porque não tem chuva sobre a terra. Então, a palavra do Senhor vai chegar a Elias e vai dizer: Elias, sai e vai até a Sarepta, porque lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. O que me alegra quando eu leio isso, Deus falando com Elias, é que quando a voz de Deus chega a Elias, o ribeiro já tinha secado. Só que por mais que o ribeiro já tinha secado, Elias continua no lugar onde Deus lhe mandara ficar. Quando o ribeiro seca, Elias continua no lugar onde Deus lhe disse para ficar. Então ele continua. Então ele não sai depois que a palavra de Deus chega a ele. E depois que a palavra de Deus chega a Elias, ele fala: Elias, pode sair, porque eu já lhe ordenei uma viúva que lhe sustente. Elias sai do Queride para ir até Sarepta para ser alimentado, coisa que não estava acontecendo quando ele estava no Queride. Porém, por mais que o ribeiro secou, Elias continuou até ouvir a voz de Deus mandando ele sair. É isso que nós precisamos entender, que não é porque o ribeiro secou que isso é um sinal para a gente sair de fora da presença de Deus. Não é porque o ribeiro secou, que as coisas estão dando ruim, que nós temos que sair da onde Deus nos colocou. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Se Deus te colocou nesse lugar, querido, continue até ouvir a voz de Deus mandando você sair. Porque se você sair sem Deus te falar algo, você vai entrar no vento terrível. E eu não quero viver isso. E não quero que você também vive isso. Ah, Rafael, mas só Deus sabe o que eu estou passando. Isso é uma guerra, isso é um processo individual. Mas como profeta de Deus eu te falo, continue. Porque enquanto você está no lugar da obediência a Deus, Ele vai provocar um milagre para a sua vida.
Rafael, mas o salário já está atrasado, continue. Rafael, mas eu estou enfrentando guerras, dificuldades, continue, persevere. Rafael, mas só você não sabe o que eu estou passando por um processo difícil, e Deus não fala nada. Continue no lugar onde Deus lhe disse para ficar, porque de uma coisa eu tenho certeza, de fome você não passa, de sede você não passa. Eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendeu, oh meu Deus, mendigar o pão. Eu estou pregando um Deus de provisão, eu estou pregando um Deus de que cumpre com a sua palavra. E se Deus te separou para você viver um momento extraordinário, queira o inimigo ou não, querido, você vai viver. A resposta para o período de Elias era o seguinte: sai, porque o que você está enfrentando aqui, quando você chegar em Sarepta, vai ter uma viúva que vai te sustentar. Elias vai ouvir a voz de Deus. Elias vai ficar atento à voz de Deus, e nós vamos observar isso nos versículos anteriores, no capítulo 12, capítulo 12, no versículo 13, se não me falha a memória. Deixa eu só achar aqui. Elias, ele sai e vai em direção a Sarepta. Versículo 17, capítulo 17, versículo 8, perdão. Ele vai ter um encontro com a viúva. E todos nós sabemos que uma viúva, nesse período de dificuldade, de perca, ela precisava de ajuda de pessoas. Porque até então, o provedor havia falecido por algum motivo. Só que a Bíblia faz questão de dizer que ele é alimentado por uma viúva. E a palavra de Deus que veio a ele falou: sai, porque eu já ordenei. Tem alguém comigo aí? Eu já ordenei uma viúva que te sustente. Meu irmão, se Deus ordenou alguém que me sustente, eu vou. Elias, obediente à voz de Deus, pastor Martins, foi. Chegou, viu uma viúva catando trigo. Ele olha para a viúva e fala: você vai fazer o que com esse trigo aí? Não, estou catando aqui. Estou com um jovem lá em casa, meu filho. Vou fazer um bolo. Aí o profeta já ligado, sabendo que Deus enviou para ser alimentado, falou: bolo eu gosto. Bolinho de fubá, Pepe, com cafezinho. Só que o profeta ele vai tomar uma atitude que me chama muita atenção. O profeta vai olhar para aquela viúva e falar assim: ó, vai lá, faz o bolo, mas traz primeiro para mim. Depois você come, dá para o seu filho. Querido, minha esposa de vez em quando ela faz um bolo lá. Quando o bolo está assando, meu filho já está com a mão no glacê, irmão. Porque criança, não dá para esperar o bolo ficar pronto. Quem gosta de bolo sabe que eu estou falando. Eu entrei ali, vi um bolo ali na porta. Eu me segurei para não passar o dedo, irmão. Imagina um adolescente com fome em casa, esperando a última refeição para morrer, para comer e morrer de barriga cheia. O profeta vai olhar para a viúva e falar assim: ó, dá primeiro para mim, depois você come. Sabe qual foi a atitude dessa mulher? Serviu primeiro ao profeta. Quando ela serve o profeta, Elias abre a boca e fala, lança uma palavra profética sobre a vida dela. Devido à sua atitude, a farinha da panela. Devido à sua atitude, o azeite da botija. Não vai te faltar. Nem a farinha da panela há de acabar. Não sobra, mas também não falta. Não transborda, mas não falta. Ela acreditou que aquele homem era um homem de Deus, serviu a ele. Isso lhe gerou uma consequência de milagre, porque ela já estava para morrer, já ia morrer. Só que ela serviu o profeta, e o profeta lançou uma profecia. Eu aprendo duas coisas aqui. Deus tira Elias do querido e manda até Sarepta. Por quê, Rafael? Porque Elias precisava comer. Elias precisava e a mulher precisava de vida. Só que Elias precisava comer, mas não tinha comida.
A mulher precisava de vida, mas não tinha vida. Ia fazer só um bolo e ia morrer. Deus manda Elias até Queride por quê? Elias tem algo que a mulher precisa. E a mulher tem algo que Elias precisa. Eu vou repetir para você entender o que eu quero dizer. Deus tira Elias do Queride e manda até essa viúva. Por quê, Rafa? Porque essa viúva tinha comida, mas não tinha profecia. Elias tinha profecia, mas não tinha comida. Deus nunca vai te mandar para um lugar a qual você não vai precisar ser útil. Deus sempre vai te mandar para um lugar a qual você tem que ter utilidade. Porque através da sua vida vai gerar vida em outras pessoas. Tem alguém que precisa ouvir isso, então eu vou repetir. Sabe por que Deus não te tira de um lugar e te leva para outro? Porque enquanto você está aqui, você precisa gerar vida em alguém. Deus não te leva em um lugar para você ficar lá de escanteio, sem utilidade. Porque o reino de Deus é um corpo, e você é útil aqui dentro. E você tem uma função aqui dentro. É por isso que Deus não te separa. É por isso que Deus te preserva aqui. Por quê? Porque aqui você pensa que não, mas aqui você tem uma utilidade. Enquanto você glorifica aqui, Deus está dando livramento lá. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando dos seus filhos, da sua família, do seu irmão lá. É por isso que Deus não te separa do corpo, porque você tem utilidade. Elias vai viver um milagre dentro da casa dessa mulher. E essa mulher vai viver um milagre. Só que chegou a hora de botar os pingos nos i. E Deus manda Elias até Acabe e fala, vamos resolver logo isso. O povo precisa entender quem é Deus, o povo está confuso. Vamos lá. Elias vai convocar Acabe para, se possamos dizer, uma batalha. Elias vai chamar Acabe e vai falar assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu sei o Deus que eu sirvo. Você diz aí que serve um Deus. Capítulo 20 de 1 Reis. Ele vai convidar Acabe para uma batalha. Ó, a gente sobe um monte. A gente prepara um altar. E o Deus que responder com fogo é Deus sobre Israel, é Deus sobre o povo. E a gente acaba logo com isso. Fica tudo resolvido, tudo kit e acabou. Acabe top. Então vamos embora. Sobe um monte. Elias olha para Acabe e fala, pode começar aí, que eu vou ficar aqui aguardando. Vou te dar um gol de vantagem. Vai lá, começa. A Bíblia vai dizer que Acabe vai levantar um altar, vai começar a invocar os deuses. E vai passando a hora e Elias vai começando a ver aquilo e não cai nada, não acontece nada. A ponto de Elias começar a zombar Acabe. Dizer, grita mais alto. Acho que ele está ocupado. Se você gritar mais alto, talvez ele te responda. Elias, irmão, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Tão grande, que ele no meio daquela situação, rodeado de inimigos, ele olha para o rei Acabe e fala assim, ó, grita mais alto, se corta mais profundo, rapaz. Eu acho que ele está ocupado. Se fosse hoje, ele ia falar, ih, deve estar no WhatsApp. E deve estar no computador, deve estar ocupado, rapaz. Grita mais alto. E Elias começou a zombar de Acabe e nada aconteceu. Elias, acabou? Acabe, acabou. Tem certeza que acabou? Não vai gritar mais não? Elias, Acabe, não. Está contigo agora. Elias, tem certeza? Tem. Então vamos embora. Primeira coisa que Elias faz. Repara o altar do Senhor. O que ele faz? Repara o altar. Quando nós observamos isso, reparar o altar, ele não vai construir outro altar. Ele vai reparar um altar que já foi construído. Ele vai pegar 12 pedras, vai colocar sobre o altar, vai reparar o altar, para que Deus possa descer com fogo. Ele pega 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel, coloca sobre o altar, porque ele entende que Deus não habita em reino dividido, então não adianta botar 3 pedras, tem que botar as 12. Então ele repara o altar, cava em volta do altar e pede água.
Para que Deus venha consumir o altar, ele pede água. Não, o milagre tem que ser melhor, eu quero água. Quem tem água? Elias estava vivendo um período de seca junto com aquele povo. E um copo de água era muito valioso aqui, meu irmão. Mas Elias, vai cair, mas eu quero água. Não sei quem trouxeram água, ele jogou em volta do altar. Jogou em volta do altar. Depois do altar reparado, Elias vai clamar ao Senhor. Eu entendo com Elias que não adianta a gente clamar sem antes reparar, sem antes tampar as brechas, sem antes consertar aquilo que foi um dia destruído, ou aquilo que nós às vezes deixamos e viramos as costas. Não tem como, querido, não tem como, querida, chegar na presença de Deus, se apresentar a Deus e querer esquecer de algo que está destruído na sua vida. Às vezes a gente tenta maquiar as nossas orações, sabendo que Deus precisa, que nós precisamos colocar a pedra de volta no lugar. E aquilo já se tornou uma rotina, um hábito tão constante que a gente até esquece daquilo que a gente precisa reparar. A gente está clamando fogo aqui, mas a gente precisa consertar algumas pedras que estão caídas. E não tem como viver um momento de milagre. Não tem como a gente gritar fogo, não tem como a gente cantar, não tem como a gente pregar, se a gente não reparar algo que já foi destruído. Não tem como maquiar a oração, querido. Oração é para isso, é para confronto. É aquela oração que você ajoelha e fala assim: Deus, eu estou até com vergonha de falar contigo. Aquela oração que só as lágrimas falam. É isso que Deus quer de você. Deus não está preocupado que você venha ver fogo cair do céu, não, querido. A preocupação de Deus não é que você venha cantar e almas venham se batizar, não, não. Ele está preocupado com o seu altar. Ele está preocupado com você. Do que adianta você ganhar o mundo todo, ganhar as almas e perder a sua vida? Perder aquilo que você tem lutado tanto para conquistar. Ah, Senhor, em seu nome eu preguei, em seu nome eu cantei, em seu nome eu curei. No meu nome, filho, mas apartai-vos de mim que eu não vos conheço, maldito. Eu acredito que essa não é a notícia que você quer ouvir naquele grande dia. Então vamos reparar os nossos altares, querido. Vamos voltar lá atrás, vamos colocar as coisas no lugar. Ah, Rafael, mas toda vez que eu reparo, eu caio de novo no mesmo erro. Se levanta, vai, coloca as coisas no lugar de novo. Se esforce. Não adianta a gente querer chegar na presença de Deus e falar: Deus, está aqui minha vida. Não, a gente usa palavras para melhorar a oração. Senhor da minha alma. Quem olha, não. Deus, Ele te conhece por dentro. Deus, Ele te conhece por dentro. É de dentro para fora. Elias repara o altar, clama a Deus, o fogo cai, consome toda a água, consome o altar, consome tudo. Elias vai olhar para aqueles homens, os homens vão glorificar a Deus, vão se curvar. Elias vai matar todos os profetas. Todos os profetas de Jezabel. Acabe vai chegar em casa. Acabe vai chegar correndo. A gente leu aqui. E Acabe fez saber a Jezabel. Rapaz, eu vou entrar aqui rapidinho. Porque quando eu li isso me intrigou. Acabe acabou de ver fogo cair do céu, querido. Acabe viu um homem falar: Deus, está aqui o altar. Acabe viu o fogo cair do céu. Acabe viu um milagre acontecer no monte. Acabe viu o que muita gente queria ver. Quantos queriam ver fogo cair do céu aí através da vida de um profeta, ou através da sua vida? Acabe viu. Sabe o que Acabe faz? Sai correndo, vai lá para Jezabel.
Elias matou os profetas todos. Elias, você não sabe o que ele fez. Eu não acredito que alguém que acabou de viver um milagre vai sair correndo para falar mal do profeta, em vez de falar do milagre que o profeta fez. Elias vai ver o milagre, mas vai falar mal do profeta. Elias vai ver o negócio acontecer, mas vai falar mal. Aí Acabe, fez isso, Jezabel, tá bom. Chama o mensageiro aqui. Chama o mensageiro. Você, vai até Elias e fala para ele que amanhã, por essas horas, eu vou fazer com ele o que ele fez com meus homens. Mensageiro, Pior do que quem manda a mensagem é o mensageiro. O mensageiro tem a cara de pau de chegar na casa do profeta e falar assim, falaram isso. Ela falou que amanhã vai vir aqui e vai arrancar sua cabeça. Querido, Jezabel tinha poder suficiente para acabar com Elias a hora que ela quisesse. Ela poderia reunir homens, ir na casa dele, chamar ele, pegar ele num momento descontraído e cortar a cabeça do profeta. Se ela quisesse, ela poderia ir lá pessoalmente, falar assim, vou acabar contigo, vou te destruir, vou acabar com tudo. Só que ela não faz. O que ela faz? Manda um mensageiro. O que ela faz? Manda um mensageiro. Por que Jezabel não vai na casa do profeta para matar o profeta? Manda um mensageiro. Por que ela não vai lá e resolve logo aquilo que ela tinha que de fato com Elias? Ela manda um mensageiro. Porque ela sabia que ela não podia tocar no homem de Deus. Ela sabia que não podia matar o homem de Deus. Ela sabia que Elias era profeta. E se ela tocasse no profeta, ela não ia conseguir. Então o que ela faz? Manda ameaça. O que ela faz? Manda indireta. O que me chama a atenção no texto é que quando Elias vai ouvir isso, o Elias, do capítulo 18, agora no capítulo 19 foge. Por quê? Por causa de uma ameaça. Elias viu o fogo cair do céu, foi alimentado por ave, fez milagre na casa da viúva, estava vivendo o auge do seu ministério, mas por causa de uma ameaça, Elias vai para o deserto. Elias foge para o deserto, por causa de uma ameaça, por causa de uma palavra. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que não adianta nada a gente querer enfrentar guerras, a gente querer ver fogo, a gente querer ver multiplicação. E quando nós enfrentamos uma guerra psicológica, nós entregamos tudo. Maior do que você matar gigante, maior do que você ver fogo cair do céu, é você aprender a controlar os seus limites. É você aprender a controlar a sua guerra psicológica. Tem gente que por causa de uma ameaça não come, não dorme. Tem gente que por causa de ouvir alguma coisa, parou. Neutralizou, abandona. Neutraliza. Foge. Corre. Elias, ele dominava fogo, dominava a palavra, mas não dominava a si mesmo. Deus quer que você tenha o autocontrole e aprenda a administrar, aprenda a controlar as suas guerras interiores. Se fosse eu na posição de Elias, estou esperando ela aqui, fala para ela que estou esperando ela aqui. Mas é isso que me chama a atenção na Bíblia. É porque a Bíblia vai contar as histórias de vitória de Elias,
mas também vai contar os momentos de fraqueza do profeta. É isso que me alegra na Bíblia. É porque nós vamos encontrar em Elias um homem de intimidade, mas nós vamos encontrar também um homem que sente medo, mas um homem também que dá a volta por cima. E a primeira coisa que Elias vai fazer quando recebe a ameaça é caminhar para o deserto, deixar o moço, porque é sempre assim. Quando nós queremos abandonar algo, a gente acaba deixando algumas pessoas no meio do caminho, pessoas que caminharam conosco, pessoas que viram os milagres conosco. O homem que viu Elias fazendo milagre, o homem que Elias ensinava a ser profeta. Agora Elias vai abandonar o menino, vai abandonar o moço e vai entrar para o deserto. É sempre assim. Tem pessoas, está sumido, me abandonou, me esqueceu. Você está no mesmo lugar, você está com o mesmo número, você mora na mesma casa. Mas quando a pessoa quer fugir de algo, ela acaba deixando algumas pessoas no meio do caminho. Elias entra para o deserto, vê um pé de zimbro, se assenta, faz uma oração dentro de si mesmo e fala: Senhor, não sou melhor do que meus pais, me mata, acaba comigo. Elias pede para morrer e Deus dá um sono a Elias. Elias pede a morte e Deus dá o quê? Um sono. Elias dorme. Elias dorme. De repente, no meio do sono de Elias, chega o anjo. O anjo do Senhor toca nos ombros de Elias e fala assim: Elias, levanta, come e bebe. Elias vai acordar, vai ver que perto da sua cabeça tem um odre de água e tem um pão cozido sobre a brasa. Elias vai comer e vai dormir de novo. Quando eu li isso, eu falei: como é isso, Senhor? Ele é íntimo. Ele é um camarada que tem intimidade. Ele se alimentou do maná, ele comeu o pão que o anjo trouxe, bebeu da água que o anjo trouxe, só que dormiu de novo. Ele acordou. Quem foi o despertador dele? O anjo. Quem chamou ele? O anjo. Levanta. Levanta, Elias. Ele come, bebe e dorme de novo. Aí o anjo vai descer pela segunda vez e fala: Elias, come e bebe, porque grande será a sua caminhada. É possível, queridos, nós chegarmos aqui, comer, beber, quando saímos daqui, dormirmos, esquecer tudo o que aconteceu aqui. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: come e bebe aqui, se alimenta aqui, porque quando você sair daqui, grande vai ser a sua caminhada. Rafael, eu não entendi, eu te explico, eu estou aqui para isso. O alimento que Deus vai te dar aqui, o alimento que Deus está te dando aqui, vai ser o suficiente para você recarregar as suas energias e continuar a caminhada. Rafael, o que você está querendo dizer? Eu vim aqui como um profeta nessa noite para te dizer o seguinte: chega, você não vai dormir nos mesmos erros, você não vai cometer os mesmos fracassos. Deus vai te tirar daqui hoje e você vai chegar no lugar onde Deus tem para você, porque você se alimentou daquilo que o céu preparou para você. Então pode ficar tranquilo, querido.
que o sono que fazia você adormecer e fugir da promessa de Deus não será mais ele. Agora, com o alimento que Deus está te dando aqui nessa noite, você vai sair daqui forte, você vai sair daqui acreditando, você vai sair daqui querendo investir mais, você vai sair daqui querendo se envolver mais, porque o alimento que Deus dá aqui para você nessa noite é um alimento que vai te fortalecer. E com aquilo que ele comeu, ele andou 40 dias e 40 noites. Para chegar no deserto, ele andou um dia e uma noite. Depois que ele come, essa comida que ele comeu, fortaleceu, e ele andou 40 dias e 40 noites. Até chegar no lugar, no monte de Deus. Eu encerro agora. Mas existe algum lugar, existe um lugar, que Deus está nos direcionando, que Deus quer te levar, que Deus quer te enviar. Lugares esses que você já tentou fugir, lugares esses que você já tentou entregar. E Deus precisa te dar um alimento para te fortalecer nessa noite, para que você venha sair daqui acreditando no Deus que começou a obra na sua vida, no Deus que realizou as promessas em sua vida. Eu te convido a você ficar sobre os seus pés. Eu quero fazer uma oração contigo. Elias foi um homem que viveu intimidade. Depois que ele come, ele entra para uma caverna. Porque a guerra dele era tão intensa, a guerra dentro dele era tão grande, que ele achava que ele não era capaz, querido. Que ele achava que o ministério dele era só mais um ministério. Que as guerras dele, que ele enfrentava, que uma ameaça ia acabar com toda a sua história, com todo o seu ministério. Quando nós falamos ameaça, a gente está falando de notícias, palavras que chegam. Talvez você foi causado por uma enfermidade, alguém da sua família, e a notícia que chegou é, ó, não tem mais jeito. Talvez a ameaça que chegou para a sua vida, ó, vai ter corte. Talvez a ameaça que chegou, ó, seu filho, se continuar assim. Talvez você ouviu alguma coisa que te prende, que não deixa você ir para frente, que não deixa você continuar a sua caminhada. Às vezes existe passos que nós queremos dar, mas tem algo no passado que nos prende, que nos aprisiona. E sabe qual é a notícia boa para isso tudo? É que quem tem chamada não tem direito de escolha. Deus sempre manda um anjo. Fala, come, meu filho. Come. Elias, quando pensa que é o fim, quando pensa que vai parar, quando pensa que vai morrer, Deus dá um sono, descansa. Vou te dar um momento de descanso. Depois que você comer, depois que você dormir, come. Porque eu tenho um caminho mais longo para você. A palavra de Jezabel é que ia matar, que ia dar fim. Mas a palavra do céu falou, come. Porque grande vai ser a sua caminhada. A palavra que você ouviu era que era o fim. Mas sabe o que o céu está dizendo para você nessa noite? Grande é a caminhada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, grande é a caminhada. Grande é a caminhada. Eu vou orar contigo nessa noite. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Espírito Santo, nós acreditamos naquilo que o céu tem para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Deus, nos ajuda a vencer as nossas guerras internas. Guerra de pensar em parar, em pensar em desistir, em pensar em largar tudo. Pai, existem pessoas aqui dentro que já pensou até em tirar sua vida. Dar um fim em tudo. Deus, mas o Senhor tem uma história nova para essa pessoa. Existem pessoas que estão nos assistindo, Senhor, que já
esteve em um momento tão complicado em sua vida que achou que não ia ter mais jeito, que ia desistir, que ia parar, que ia tirar sua vida porque incomodava as pessoas. Mas essa pessoa tem valor para o Senhor. Nós temos utilidade para o Senhor. E Pai, nessa noite, faça-se como o Senhor fez com o profeta Elias. Se for necessário, Pai, manda o anjo do céu para falar com o seu povo. Mas não deixe, Pai, que essa pessoa venha parar no meio do caminho. Dá alimento a ela agora, Senhor, alimento suficiente, para que essa pessoa possa sair daqui, Pai, alimentada e acreditando nos seus sonhos, nos seus projetos. Pai, dá uma injeção de ânimo agora na vida dessa pessoa, porque o Senhor é o mesmo. Pai, eu me lembro de algumas orações em pontos de pregações que mesmo pequeno eu ouvia e gravava. Aquele anjo que passeava no meio da igreja com a bandeja e dava alimento para aquele povo. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai, no Deus que dá alimento para a sua igreja. Eu creio no anjo que passeia no meio da igreja para dar alimento ao seu povo, para dar fortalecimento ao seu povo. Deus, que nessa noite não venha ser diferente. E que essa pessoa que pensou em desistir, e que essa pessoa que pensou em parar, venha sair daqui acreditando que o Senhor é maior na vida dela, que o Senhor é maior na vida dele. Levante sua mão como sinal de gratidão a Deus, porque Deus tem te sustentado. Erga suas mãos como sinal de rendição a Deus. E começa a exaltar o nome do Senhor, porque Ele está te dando alimento sólido nessa noite, para você terminar a sua caminhada com êxodo. Sai dessa noite fortalecido pelo Senhor. Louve ao Senhor.